Adelante. Preséntense primero porque hay gente que no le conoce acá, ¿está? Pessoa aquí que no sabe quién es Andresa, quién es Rodrigo, quién es Rebeca. Preséntense y después ya arrancan. Bueno, Adelante. yo soy Andressa, aluna de Seção G, e hoje vamos apresentar trabalhos sobre Fisiologia 1, sobre filtração glomerular, fluxo sanguíneo, renal e su controle. Bueno, yo soy Rodrigo, no soy Dayan, como está acá. Yo soy Rodrigo y también a presentar los trabajos de fisio. Buenas ¿Alguien más? noches, yo soy Lucas y voy a presentar el trabajo junto con mis colegas. Boa noite a Buenas. todos, pessoal. Oh, perdão, Rebeca, pode falar. Não, não, pode falar, por favor, desculpa. Tá, vou me apresentar aqui então. Boa noite a todos, pessoal. Eu sou o Vinícius, da Seção G. A gente vai apresentar esse trabalho aí hoje. Buenas noites, perdão, meu nome é Rebeca e nós outros vamos apresentar o trabalho hoje, de fisiologia. Muy bien, podemos empezar. Bueno, Adelante. Sí. Andresa, ¿será que te da para ampliar más la presentación? Para deixa eu ver. proyectar tela completa. Hay tres puntinhos, tengo tres puntinhos. Ahí. Y dice a presentación. Eso. Gracias, profe. Dale. Ahí dale nomás ocultar que está embaixo. Ahí abajo dice eso, ocultar. Muchas gracias. Não sei por que não está passando. Ai, bueno, el primer paso para formación de orina, precisamos entender lo que son los glomérulos y la cápsula de Bowman. Los glomérulos, eles son como si fuese un enmarañado de capilares, como los vasos sanguíneos, y la sangre que va a pasar por ellos va a llegar hasta la cápsula de Bowman, solo que só vai passar aquele líquido que se chama filtrado glomerular destes glomérulos, rasta da cápsula de Bowman aquilo que for filtrado. E isso solamente por conta de uma pressão que hace a sangre quando se passa por ele e vai chegar hasta a cápsula de Bowman. Nós outros filtramos cerca de 180 litros por dia disso, só que é impossível que se excrete 180 litros por dia, e isso se vai sendo reabsorvido por nosso corpo em los túbulos renales. Pero excretamos cerca de 1 litro a 1,5 litro, isso se varia de persona para persona. E mesmo assim, pensando, por que se é 180 litros se não é algo que se é excretado todos os dias? Esse é por conta de dois fatores principais. Primeiro, alto fluxo sanguíneo renal. Cerca de 20 a 22% do sangue que está sendo bombeado no nosso corpo chega aos nossos rins. E o segundo motivo seria as propriedades específicas da membrana capilar, que ela é altamente especializada e mais permeável. ¿Será que le puede quitar el zoom, Andresa? Porque acho que esse daí esse é o problema que não sale todo. Deixa eu ver aqui. O, bueno, puede dejar ahí mismo deja, ¿sí? Ahí mismo para presentar. ¿Está bom? Bueno, nosso rim, nosso sistema renal, de forma geral, é como se fosse uma peneira super inteligente. Então, mesmo que o fluxo seja muito intenso, muito grande, ele é inteligente e sabe o que se pode passar, o que não pode passar. E os capilares glomerulares, eles são eficazes em segurar aquilo que se é grande, que é importante reter e não deixar que se passe. Tenemos también dos cosas que son muy importantes para essa seleção, que seria além, o primeiro passo seria o tamanho
Mas não somente isso, seria também a questão de sua eletricidade. Então, a carga que é negativa não se passa, e a carga que é positiva sim se passa. Substâncias pequenas tendem a passar pela membrana, e por isso que a concentração de ellas que estão em la sangre antes de passar e depois de passar são semelhantes ou a mesma que estavam em plasma. Então, a barreira glomerular era uma barreira grande e de carga negativa. Bien, la velocidad que el líquido é filtrado tiene sus fórmulas y ya voy a explicar melhor elas. Também seria importante saber acá esses... Eu acho que tem alguém com o microfone ligado só. Y Marcelo Queiroz, ¿será que puedes apagar tu micrófono? Bem, tem dois pontos acá que seriam importantes destacar, que é, um, sobre o filtrado glomerular, aproximadamente desse 20% do fluxo plasmático renal. O primeiro seria o equilíbrio entre as forças hidrostáticas e colodesmóticas que atuam através da membrana capilar. E o dois, o coeficiente de filtração capilar, que seria o KF, que se encontra em la fórmula, que é o produto da permeabilidade por área superficial do filtro de los capilares. Isso se vai mostrar acá. Temos esta fórmula do filtrado glomerular, que calculamos sendo igual coeficiente de filtração, que depende da área disponível, se está limpo, se está entupido, se tem alguma restrição na passagem, versus vezes a pressão líquida de filtração, que seria a força que está sendo empurrado. Se tem uma imagem acá que se dá para compreender um pouco melhor. É como se fosse quanto café por minuto se é passado. E temos o coeficiente de filtração, que seria o filtro, que seria o que permite que se passe sem grandes barreiras, e a pressão, que seria conforme a água vai indo. Acá temos também este exemplo, como se fosse o fluxo plasmático renal de 100 litros que está entrando, e desses 20 litros, que seria do filtrado glomerular, que daria cerca destes 20%. Agora, para entender o porquê destes números aqui. Bueno, a membrana capilar, ela parece que se é algo único, só que não. Tem suas divisões. Então, acá vou tentar explicar melhor para vocês, que tem três divisões. Então, tem o epitélio capilar, que esse sim é fenestrado, ou seja, como se tivesse furinhos, assim, e está em contato com a sangue. E depois temos acá a membrana basal, que está no meio, que dificulta a passagem de moléculas grandes. E, por último, temos a membrana basal, que, uma camada de células epiteliais, os porocitos. Esses sim que vão estar emitindo pedicelos, e esses pedicelos, eles se entrelaçam assim. E tem uma passagem entre esses entrelaçamentos. E isso vai fazer com que o líquido que passe seja o líquido mais filtrado, do filtrado glomerular, e que esse sim se ligue à cápsula de Bowman. Então, quanto maior a molécula, é menor a chance dela ser filtrada, apesar deste fluxo ser enorme, como já havia falado anteriormente, nada se passa sem um controle, por conta do controle do próprio sistema sobre o tamanho e a eletricidade. Também temos acá a questão da albumina e algumas patologias, a importância de fazer exames de urina, para verificar se tem a presença ou não de albumina, se tem alguma lesão, se a pessoa pode ter diabetes, hipertensão, por questão de perder a capacidade de barrar essas moléculas que estão passando. Então, a albumina, quando ela não é filtrada, para que entendam, é como se o tamanho dela
fosse o mesmo tamanho, assim, em limite, do que se vai passar. E ella não passa por conta de sua carga negativa. Então, se tem alguma lesão, algo que não está bem, ela se vai passar. Então, a presença de albumina se trata de uma patologia. E acá temos também informações importantes que destaquei em slide, que seria a causa da nefropatia, por cambios mínimos que estão claros, aunque pode estar relacionado à mínima parte de uma resposta imunitária e uma secreção anômala de citocinas por parte dos linfócitos T. Então, acá também seria um dano de podocitos, que aumentam esta permeabilidade, permitindo com que a albumina especialmente passe. E o aumento de la permeabilidade hace posible de las proteínas sendo filtradas por los capilares glomerulares y excretadas en la orina, una condición que se llama de proteína albuminúria. Esto es principal visto en niños y también en adultos, solo que estos en condiciones especiales por algún trastorno autoinmune, de una forma general. Olá, buenas noites a todos. Meu nome é Rebeca. Nós outros vamos falar de la principal causa sim, glomerular que tem lá determinadas. A taxa de filtração glomerular, ela é dividida. Tem a pressão, que é a pressão neta, que é 10 miligramas por mercúrio. Glomerular hidrostático, pressão 70 miligramas por mercúrio. A cápsula de Bowman, que nós outros vimos em histologia 2, em las lâminas, tem também 18 miligramas por mercúrio. E a glomerular tem a pressão 38 por mercúrio. São divididos por homeostático coloide, pressão, e hidrostático, pressão, aferente à arteriora e eferente. E a cápsula de Bowman protege ela. E graças a isso, essa imagem do livro Guyton, muito importante para nós outros, porque é o fundamento principal para nós outros compreendermos a importância fisiológica da renal, e é muito importante. E aí, para nós outros sabermos, temos que somar as forças osmóticas e hidrostáticas coloide através de uma membrana glomerular, a pressão neta de filtração seguro glomerular, e também el igual de todo o produto, o coeficiente de filtração que dá o total. Então, a taxa de filtração glomerular igual a coeficiente de filtração vezes a pressão de filtração neta, que dá a taxa de filtração glomerular. Acá está, é muito importante porque, graças à pressão de filtração, podemos saber em exames tudo a importância. E a taxa de pressão de filtração neta, ela tem esse cálculo que é muito importante para nós outros. Tem as forças que favorecem a filtração, que é medido por, sempre é medido milímetros por mercúrio. A pressão hidrostática glomerular, pressão osmótica, geralmente é 60. Coloidal da cápsula de Bowman, 0. As forças opostas de filtração, que tem as forças que favorecem o fluxo, e tem as forças que são opostas, são contra o fluxo. Então, a pressão hidrostática da cápsula de Bowman, que são 18 milímetros por mercúrio, e pressão osmótica coloide capilar, que são 18 milímetros por mercúrio. E também tem um cálculo muito importante para nós outros, porque é necessário a matemática em fisiologia para comprovar dados em exames que podemos descobrir patologias. E a taxa de filtração glomerular, que é o coeficiente de filtração, mas a diminuição grama por mercúrio e incrementa também o pi. Então, graças a esses cálculos que nós outros vemos em fisiologia, favorece muito, muito, graças também ao livro que ajuda muito desde o início até o fim da formação fisiológica.
Acá está falando a diferença de aumento do coeficiente de filtração capilar glomerular, que aumenta a taxa de filtrado glomerular, que como havia falado, né, a pressão de filtração neta, com coeficiente de filtração, e que dá a pressão que, devido à pressão total de taxa de filtração glomerular, é aproximadamente 125 ml por minuto, porque já entra também os minutos, os tempos, e também a concentração fisiológica. E também, quando um valor, né, o coeficiente de filtração de 100 gramas de rinão tem no promédio assim de 4,12 ml por minuto. E quando está alto para os capilares, contribui à saída da taxa de líquido de filtração. Então, isso pode dar problema. E aunque que aumentou também a taxa de filtração glomerular, diminui também a taxa de filtração glomerular. Então, se aumentar muito o coeficiente de filtração, diminui muito também a taxa de filtração glomerular. E o que é muito importante, né, é calcular essas coisas, que é muito importante. Acá tem um gráfico explicando a filtração de fração normal e filtração de fração negativa, né? E é medido também por milímetros por mercúrio, que é muito importante, que é a capilar, que lá na medicina hidrostática, né, tem a cápsula de filtração glomerular, a cápsula humana, assim, é aproximadamente 18 milímetros por mercúrio. Então, isso é muito importante, a taxa de filtração glomerular. E nós outros vimos muita histologia doce também, ela assim, como é historicamente. E assim tem o fluxo, né, que é saído pelo trato urinário, que se tiver aumentada a pressão de Bowman, reduz também a taxa de filtração glomerular, que pode causar hidronefrose, que é distensão, dilatação de pebs renal e los cálices, né, dos rinônides. E pode danar o incluso e destruir o rinão, a menos que se alivie a obstrução. E tem que tomar muito cuidado, que pode haver obstrução. Ele aumenta da pressão osmótica por colóide capilar glomerular, diminui a taxa de filtração glomerular. Então, a concentração de proteína plasmática é aproximadamente 20%. A razão que aumento é aproximadamente uma quinta parte de líquido capilar, que ele filtra hacia a cápsula de Bowman, se concentra proteínas plasmáticas e que a pressão osmótica, assim, o coloidal é mais ou menos capilares glomerulares 28 milímetros por mercúrio. E se também a taxa assim encontra entre 28 e 36 milímetros, o promédio. Mas se tiver aumento de 32, aí é perigoso. E os fatores da pressão osmótica são, primeiro, a pressão osmótica coloidal, plasmática arterial, segundo, a fração de plasma filtrado dos capilares glomerulares, fração de filtração, e o aumento da pressão osmótica coloidal, plasmática, leva também a artéria, eleva, né, e tem também a pressão osmótica coloidal. Aqui está falando também o aumento da pressão hidrostática capilar glomerular, que aumenta a taxa de filtração. Que a pressão hidrostática capilar glomerular é 60 miligramas por mercúrio, normalmente. E essa é a taxa fisiológica, né? Perdão, a taxa de filtração glomerular, muito importante. E é muito importante na fisiologia, porque ela está determinada a variáveis coisas. Ela pode ser a pressão arterial, pode ser resistência arteriolar, pode ser resistência arterial aferente, pode levar a pressão hidrostática glomerular. Então, assim, aí é muito importante, porque tem a resistência arteriolar aferente, que é a RA, né, conhecida como RA, a sigla, painel superior, ou resistência arteriolar eferente, que é o painel interior. E tudo isso também que está na cápsula de Bowman, a taxa de filtração glomerular.
Aqui está um gráfico, né, mostrando quando está assim, a filtração está normal e quando não está, né? Assim, quando está assim normal, ele tem ele cruza, né? Os gráficos, principalmente os gráficos fazem forma assim de X. E quando está assim normal, o sangue tem que fluir para cima, né? Assim, e a glomerular filtração é muito importante. Por quê? Porque lá a construção arteriolar eferente, ela tem um efeito bifásico. Ela aumenta de taxa filtrada glomerular. Creo que se trabó o yo nomás no escucho. No sé lo que pasó, profesor. Creo que se trabó, ¿verdad? Lucas, tu micrófono yo escucho muy de fondo, muy apagado. Oi, perdão, caiu a internet aqui, caiu a Tá internet, tá bom, caindo mais. continúa. Perdão, Escuchamos. perdão. Portanto, a construção atriolar eferente tem um efeito bifásico, né? Que é duas fases, a fase normal e a glomerular de filtração. E aumento de TFG, pero uma construção muito grave, diminuição de TFG, que é a taxa de filtração glomerular. Então, lá a construção atriolar eferente tem um efeito bifásico e causa uma principal eventual diminuição na taxa glomerular seguinte, à medida que a construção eferente se envolve e serra no plasma. E aí, o que pode ocorrer, diminuir a taxa de filtração? Pode causar causas fisiológicas ou fisiopatológicas, que envolvem enfermidades. A enfermidade renal, diabetes mellitus, hipertensão, envelhecimento, né? Pode ocorrer esses tipos quando o coeficiente de filtração está baixo e quando a taxa de filtração glomerular está baixa. Então, ocorre quando está muito baixa, o coeficiente de filtração, né? A filtração está filtrando pouco, pode ocorrer o desarrollo dessas doenças, né? E quando está alto a pressão glomerular e quando está baixa a taxa de filtração glomerular, pode ocorrer uma obstrução de trato urinário. Por exemplo, cálculos renais, pedras no rins. Então, pode ocorrer isso. E aqui tem também quando a pressão arterial, né, fica baixa também. Se tiver muito baixo, os quatro, né, que é o paragramo, a taxa follicular glomerular, e também a baixa angiotensina, né, que é um processo muito grande, também tem participação do ígado, e também, quando está abaixo também, bloqueia a formação de angiotensina, que pode ajudar o rim a regular, né, a filtrar melhor os sais, as coisas. E também a atividade simpática hormônica vasoconstrutora, noradrenalina e endotelina, que quando está baixa também, né, a resistência, e também a taxa glomerular pode ter uma atividade simpática muito para alto, então pode aumentar mais as hormonas vasoconstritoras. ¿Están me escuchando? Y te escucho, Lucas, pero muy de lejos parece. Está, y voy a intentar hablar más alto entonces. ¿O será que solamente yo? A ver si me confirman los demás también. ¿Será que es solamente conmigo? No, está muito baixo. Ah, Muito ok, baixo. ok. Não. Eu consigo escutar bem, na verdade. Entonces voy a hablar sobre el flujo sanguíneo renal. Entonces, el flujo sanguíneo renal, como dice, es la cantidad de sangre que pasa por los riñones por minuto.
Y en un adulto sano de aproximadamente 70 kilos, el flujo combinado de ambos los riñones es alrededor de 1.100 ml por minuto, lo que equivale aproximadamente a 22% del gasto cardíaco. Y si nos llevamos en consideración el peso corporal de los riñones, que son de más o menos 0,4% del peso total, tiene un flujo sanguíneo muy elevado. ¿Y por qué entonces los riñones necesitan de este flujo sanguíneo? Puede pasar el slide. Entonces, los riñones necesitan de este flujo para hacer su nutrición y eliminación de desechos, como todos los tejidos necesitan de esto para oxigenar los tejidos, para tener nutrientes y eliminar productos metabólicos. Y la filtración glomerular, que es la principal razón del elevado flujo renal para proporcionar suficiente plasma para mantener una filtración glomerular, regular el volumen de líquidos corporales y también controlar las concentraciones de sodio, potasio, agua, urea, creatinina y otros solutos. Entonces, por eso también el flujo sanguíneo renal está íntimamente relacionado con la filtración glomerular, porque determina el volumen de sangre para la formación de la orina primaria, de la función excretora renal para eliminación de toxinas y desechos y productos metabólicos, y para el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Puede pasar? También tenemos acá los determinantes del flujo sanguíneo renal. Entonces, el flujo sanguíneo renal él va a depender del gradiente de presión y de la resistencia vascular renal. Y tenemos una forma que es mostrada en la imagen, que es el flujo sanguíneo renal es igual la presión arterial renal dividido por la presión de la vena renal. Y esto es entonces el gradiente de presión, que sería la diferencia de fuerza entre la sangre que está en la arteria y la que sale en la vena, dividido estos dos por la resistencia vascular renal total, que sería la oposición al flujo renal. Entonces, la presión arterial renal es aproximadamente igual a una presión en una arteria sistémica, enquanto la presión de una vena renal es de unos 3 a 4 milímetros de mercurio. Y teniendo estos datos en cuenta, sabemos que el flujo sanguíneo renal aumenta cuando aumenta la presión de perfusión y disminuye cuando aumenta la resistencia vascular renal. Entonces, agora vamos falar sobre a resistência vascular renal. Pode passar, Alissa? Então, a resistência total do riñón está determinada por la suma de las resistências das arterias, arteriolas, capilares e venas. Sin embargo, a maioria de la parte da resistência ocorre em estes sitios principais, em las arterias interlobulares, porque participam em la regulação inicial do flujo, em la arteriola aferente, que controla a entrada de sangue ao glomérulo, e a arteriola eferente, que controla a salida de sangue do glomérulo. E isso, então, que determina a resistência total do riñón para aquela forma. Pode passar? E aqui temos também uma tabla que mostra as pressões e resistência vasculares renais. A imagem mostra como cambia a pressão a lo largo de toda a circulação renal. Podemos ver aquela artéria renal, a arteriola eferente, os capilares glomerulares. Podemos ver, então, neste gráfico, podemos ver uma alta pressão de los capilares glomerulares, que mantém uma pressão elevada de aproximadamente 60 milímetros de mercúrio, lo cual os capilares vão favorecer, então, a filtração do plasma e a formação de ultrafiltrado glomerular. Temos também uma grande caída de pressão na arteriola eferente, que está em 59 milímetros de mercúrio e cai para 18 milímetros de mercúrio, e isso ocorre porque a arteriola eferente oferece uma grande resistência, como já falei. E também temos uma baixa pressão peritubular, que vai favorecer a reabsorção tubular e também o retorno de água e solutos hacia a sangue. E pode passar também esta. E aqui temos, então, a autorregulação renal. Então, mesmo que a pressão arterial sistêmica cambie,
os riñones vão ter alguns mecanismos para manter relativamente constante, então, o fluxo sanguíneo renal e a filtração glomerular. E isto ocorre em pressões arteriais entre 80 a 130 milímetros de mercúrio, e o objetivo dessa autorregulação, então, para evitar dano glomerular, variações extremas de filtração, perda excessiva de água e electrolitos, e temos uma tabla também aí que mostra hormonas e alcaloides que influem em la filtração glomerular. Como podemos ver, temos algumas substâncias que diminuem a filtração glomerular, como a noradrenalina, a adrenalina e a endotelina, que vão provocar vasoconstrição renal, vão aumentar, então, a resistência vascular, diminuindo o fluxo renal e, assim, por consequência, reduzindo também a filtração glomerular. Temos também a angiotensina 2, que, como mostra na imagem, impide a caída da pressão, ajudando a manter a filtração glomerular, especialmente quando a pressão arterial diminui através do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que já vimos em classe uma vez. E temos também substâncias que aumentam a filtração glomerular, como o óxido nítrico e as prostaglandinas, que vão produzir, então, a vasodilatação renal, aumento do fluxo sanguíneo e também o incremento da filtração glomerular. Pode passar? Temos também agora o fluxo sanguíneo em la médula renal, que recebe muito menos flujo que a corteza. O dado importante que temos que saber é que só 1 a 2% do fluxo sanguíneo renal total vai à medula renal através dos vasos rectos, que eles descendem paralelamente à asa de Ende e logo depois, então, regressam hacia a corteza. E a importância desses vasos rectos se dá porque eles mantêm o gradiente osmótico medular e concentram a urina e conservam a água. Isso é importante para a concentração da urina, principalmente. Pode passar? Então, acá temos uma tabla que mostra uma relação entre o fluxo sanguíneo renal e o consumo de oxígeno. A figura, então, mostra que tem uma relação quase linear, que mostra que quando temos uma maior reabsorção de sódio, temos uma maior atividade de transporte ativo, temos um maior uso de ATP, temos um maior consumo de oxígeno e temos também um conceito que falaram no livro, onde fala que o riñón consome o doble de oxígeno que o encéfalo, mas tem 7 vezes mais flujo. Então, quer dizer que a comparação entre o consumo de oxígeno e o encéfalo é muito baixo, o consumo em comparação. E isso se dá porque o flujo de los riñones não são para oxigenar os tecidos, mas sim para filtrar a sangue para generar a urina primária. Não é? E pode passar. Então, também mostra que a maior parte do oxígeno consumido por riñón se utiliza para a reabsorção tubular de sódio. Também mostra se diminui o fluxo renal, diminui a filtração glomerular, então se filtra menos sódio, se reabsorve menos sódio e diminui o consumo de oxígeno, mas sempre vamos ter um consumo basal de oxígeno para o metabolismo celular básico de todos os tecidos. Pode passar? E aqui temos alguns dos principais pontos fisiológicos de los riñones. Temos riñones recebem enormes quantidades de sangue, a pressão glomerular elevada favorece a filtração, a arteriolar aferente e eferente são fundamentais na regulação, o fluxo medular baixo permite concentrar a urina, o consumo de oxígeno depende principalmente da reabsorção de sódio, e temos hormonas e mecanismos nerviosos que ajudam que ajustam continuamente o fluxo renal e a filtração glomerular. Como podemos ver no sistema nervoso simpático, provocando vasoconstrição e diminuição do fluxo renal em casos de estresse, choque e hemorragia. Temos através de hormonas, como já falamos, e também mecanismos intrínsecos renais, como a autorregulação, que então agora passo a palavra para o Rodrigo falar. Sou eu aqui, Vinícius, tá? Antes dele. Tá, o Vinícius tá beleza. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Eu vou falar mais especificamente acerca do
controle fisiológico da filtração glomerular e o fluxo sanguíneo renal também. Aproveitando o ensejo, né, conforme o Lucas já começou a explicação. Pode passar, por favor? É importante, então, pessoal, a gente ter em consideração quais são as duas principais grandezas, assim se pode ser dito, na taxa de filtração glomerular. Então, nós temos a TFG propriamente dita, a taxa de filtração glomerular, e o fluxo sanguíneo renal. Essas grandezas, elas estão controladas principalmente por esses três aqui que estão citados: o sistema nervoso simpático, né, que a gente vai ver em seguida, algumas hormonas, vasoconstritores, vasodilatadores, e os autoacoides também, que são hormônios locais. Tá? Pode passar, por favor. Bom, vamos começar aqui, então, a explicação sobre a ativação do sistema nervoso simpático. Tá? Aqui vocês podem ver nessa imagem à direita uma referência anatômica, tá? Que eu só coloquei aqui para ficar mais entendível, né? Essa questão da parte simpática que faz a inervação do rim, né? Então, seria de T10 até L2, onde na literatura do Guyton ele despreza, de certa forma, a parte do sistema parasimpático, seria o nervo vago. Então, aqui a gente dá ênfase nesses nervos que eu já mencionei, tá? É importante ressaltar que a ativação simpática leve, ela tem pouca alteração na taxa de na taxa de filtração glomerular. A níveis basais, enfim, para fins de homeostase, elas não têm grande alteração assim. Só que o que acontece? Em situações fisiopatológicas, assim se pode ser dito, como hipotensão arterial, hemorragia, choque, hipovolemia, o sistema nervoso simpático ele vai liberar esse vasoconstritor, que é a norepinefrina, tá? Essa norepinefrina, por ser um vasoconstritor, ela vai fazer a vasoconstrição das arteríolas renais, nesse caso as aferentes e as eferentes, com o predomínio funcional, aquele que o Guyton ele cita mais em relação à preferência, pode-se dizer assim, pela arteríola aferente, aquela que chega sangue até o glomérulo, certo? Por outro lado, a ativação simpática intensa, aquela que talvez seja mais interessante aqui para o nosso caso, por ela fazer a constrição do vaso, por fazer a diminuição, se pode-se dizer, do raio desse vaso, então ele reduz, ele comprime, exige uma maior pressão, uma maior força para que esse fluido, para que esse sangue, ele consiga adentrar até o glomérulo e fazer a filtração propriamente dita. Então, por ter essa maior dificuldade, a tendência é o quê? É que se diminua a taxa de filtração glomerular, a pressão hidrostática glomerular também reduz, e por conseguinte, nesse caso, o fluxo sanguíneo renal também. O fluxo sanguíneo que vai embora depois e chega até os capilares peritubulares também, é um sistema afetado como um todo. Vale ressaltar que vai ser importante a gente saber que a taxa de filtração glomerular e a pressão hidrostática glomerular são duas grandezas que em situações normais, fisiológicas, elas são diretamente proporcionais. Isto é, ao aumentar a taxa de filtração glomerular, eu, em condições normais, vou ter um aumento também da pressão hidrostática glomerular. E o inverso também é verdade. Em situações normais, mas é claro que, como os colegas já falaram anteriormente, isso não depende só uma da outra. Tem outras pressões envolvidas nesse processo, tá? Qual que é a finalidade, então, da ativação do sistema nervoso simpático? É tirar esse sangue, deixar de mandar sangue para os rins e priorizar esse sangue, numa situação de hipovolemia, por exemplo, baixa quantidade de sangue, e mandar esse sangue pouco que tenho para o coração e para os órgãos mais nobres, como o encéfalo, o cérebro, enfim, tá? Pode passar, por gentileza. Em seguida, agora vamos falar de um vasoconstritor que é muito importante, que seria a endotelina, é um dos mais potentes, tá? A endothelina, ela é liberada, é um peptídeo que ele é liberado quando nós temos um dano vascular, uma situação de uma hemorragia, por exemplo, de um grande vaso, uma grande artéria, perdão, uma grande veia. A endothelina, ela vai atuar contribuindo para fazer a hemostasia, ou seja, a contenção desse sangramento, desse dano vascular. Então, ela é muito importante e ela tem um aumento massivo em situações onde tem patologias renais, patologias vasculares, perdão. E os níveis vão estar maiores, como eu falei, em enfermidades associadas com a lesão vascular, como a insuficiência renal aguda e a uremia crônica.
Porém, se eu tenho uma ativação em excesso da endotelina, por ela fazer a vasoconstrição, conforme eu falei, ela diminui o diâmetro desses vasos, ela pode gerar uma importante redução da perfusão renal, ou seja, eu reduzo a quantidade de sangue oxigenado que chega até os glomérulos e faz como um todo a filtração. Seguinte, por favor, Andrés. Agora eu vou falar, talvez um dos mais importantes assuntos que a gente pode versar aqui nessa apresentação, no sentido do controle do fluxo, seria a angiotensina 2, tá? Como que ela funciona? Ela é um hormônio que ela faz parte do sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Então, ao ser liberado pelo organismo a necessidade da renina, ela também é ativada. Ou seja, quando eu tenho uma hipotensão, eu preciso lançar mão dessa ferramenta, a angiotensina 2, buscando manter a minha taxa de filtração glomerular. Como que isso acontece? Bom, ali vocês podem ver na imagem à direita ali, o nosso referencial. A angiotensina 2 ela vai fazer a constrição uma vez mais da arteríola eferente. Ela tem essa preferência pela eferente. Então, por lógica, ao comprimir essa arteríola, ainda que eu reduza o meu fluxo renal, eu consigo manter estáveis os níveis da taxa de filtração e fazer uma subida na minha pressão dentro do glomérulo ali, né? Próximo da cápsula de Bowman, vocês podem ver na imagem ali que eu não consigo apontar. Então, a níveis normais, moderados, eu vou ter um aumento, vou ter uma redução da hipotensão, assim se pode se dizer, eu vou ter um aumento da pressão hidrostática glomerular e um aumento da reabsorção de água e sódio, ao passo que eu mantenho a taxa de filtração glomerular para os meus rins não colapsarem. Tá? Por outro lado, né, todavia, né, um excesso nessa ativação, por reduzir em demasia a minha taxa de filtração glomerular, ela pode reduzir, e o fluxo sanguíneo renal, mais uma vez, eu posso ter um problema de insuficiência renal, uma isquemia renal por falta de oxigenação adequada, uma lesão renal progressiva, por exemplo. Né? Então, ela ajuda a manter em níveis, né, naturais, mas ela também pode ser, em níveis acima do esperado, ela pode ser prejudicial. Né? Passar, por favor. Agora vamos falar sobre os vasodilatadores, que, como o nome já diz, eles dilatam os vasos que antes, até então, estavam perdendo o seu diâmetro, agora eles vão voltar, né? Eles vão agir em uma contrarresposta, pode-se dizer assim, aos vasoconstritores. Tem dois principais deles que eu gostaria de citar aqui, que eu coloquei nessa apresentação, que seria o óxido nítrico, tá? Qual que é a função dos vasodilatadores? Eles vão reduzir a resistência vascular renal. Então, essa resistência que eu acabei de mencionar, eles vão reduzir. Ao reduzir a resistência dos vasos, eu aumento o fluxo, a quantidade de sangue, no caso, que passa por esses encanamentos, assim, né? Falando de uma maneira assim mais entendível, que seriam os vasos. Então, eles vão manter a perfusão renal mais adequada, eles vão fazer com que chegue mais sangue oxigenado até todas as partes do glomérulo, tá? Aqui, como vocês podem ver, todavia, existem medicamentos, existem fármacos que eles inibem a formação de óxido nítrico, e vamos ver a seguida também com as prostaglandinas, fazendo, então, um aumento da resistência vascular e redução da taxa de filtração glomerular. Lembrando que os vasodilatadores, eles buscam aumentar essa taxa de filtração glomerular. Então, uma inibição deles lembra que eu falei, vai fazer um efeito totalmente contrário, oposto ao esperado, ao adequado, tá? E gerando, então, a hipertensão arterial. Pode passar para a prostaglandina. Isso. Então, a prostaglandina também, ela assim como o óxido nítrico, ele é estimulado pela bradicinina, tá? São altacoides produzidos localmente no rim, tá? Pelo PGE2 e PGI2. E ela tem uma preferência na atuação. Assim como a angiotensina 2 tem uma preferência pela arteríola eferente, a prostaglandina ela vai na contramão. Ela tem uma preferência pela arteríola aferente, aquela que chega o sangue ao glomérulo, tá? Então, ao admitir mais sangue para dentro do glomérulo, à medida que eu admito mais sangue para dentro, eu também baixo a resistência vascular renal. Essa é a função dela. E, ao final,
chegando mais sangue para aos capilares peritubulares, eu tenho um aumento do fluxo sanguíneo renal, o sangue que circula como um todo pelos rins, né? Então, assim como o óxido nítrico, a prostaglandina também protege o rim dessa vasoconstrição excessiva. Como eu disse, ela vai na contrapartida da angiotensina 2, por exemplo. E essa é a sua maior importância fisiológica. Lembrando, pessoal, como o nosso corpo, fisiologicamente, ele é perfeito, ele sempre busca a homeostase, né? O equilíbrio hidroeletrolítico. Então, é sempre uma orquestra ali, né? Eu também puxo um gancho aqui para a parte da clínica médica, né? A relação da prostaglandina com os anti-inflamatórios não esteroidais, uma vez que eles inibem a síntese de prostaglandina. Então, ao inibir a síntese de prostaglandinas, tá? Eu tenho um aumento da resistência vascular renal. Ao aumentar esta, eu tenho uma significativa redução da taxa de filtração glomerular, porque daí eu tenho menos sangue sendo absorvido, fazendo o intercâmbio devido ali com a cápsula de Bowman, tá? Então, essa é mais uma vez a importância das prostaglandinas. Acho que minha parte é essa. Pode passar. Aí, certinho. Obrigado. Muy bien. Agora vamos falar sobre autorregulação renal. Um dos mecanismos mais magníficos da fisiologia. Segundo Guyton, de acordo com Guyton, é um mecanismo intrínseco del riñón. Quase todo ele ocorre dentro do aparato renal. Quase todo. Se não houvesse este mecanismo de autorregulação, de acordo com Guyton, disse que um pequeno aumento na pressão arterial renderia na condição de 30 vezes mais filtração em los glomérulos, o que com uma quantidade de 3 litros de plasma ocorreria um esgotamento muito rápido. Então, é um mecanismo muito importante. Sim. Agora, roubando as palavras do Pablo, esse é um capítulo que você lê, relê, dá mais uma lida e depois você chora, porque é difícil de compreender. Então, para que se torne melhor e mais entendível isso, eu vou fazer uma síntese e para que todo mundo entenda, de fácil entendimento. É, por favor, Andressa, me passa um, uma foto do Néfron aí, por gentileza. Uma antes que o Lucas ali passou, se você puder. Isso, um pouco mais. Aqui, essa aí. Para frente. Aqui, isso aqui. Vamos fazer dois repassos. Se eu puder dar uma ampliada aqui, inclusive. Vamos fazer dois repassos aqui que é importantíssimo. Um repasso de anatomia, que é por onde entra a, a circulação, a irrigação sanguínea do rim, né? Pela artéria renal, as artérias intermédias, globulares, as arquatas, as interlobulares, o corticocortais e as arteríolas eferentes. Aqui é o nosso ponto onde vai agir esse mecanismo de autorregulação, que é nas arteríolas aferentes, onde entra o rim para os glomérulos, onde entra o sangue para os glomérulos, e as eferentes, onde sai o sangue dos glomérulos. Muito bem. Agora um repasso de histologia, para a gente compreender bem como é que vai funcionar esse mecanismo. Aqui os glomérulos, pode deixar aqui mesmo, cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, aqui onde está a maior absorção de sódio e glucosa.
alça descendente. Aqui a curva dela, onde tá, onde agem os diuréticos e está uma outra forte absorção de reabsorção de sódio aqui nessa curva. Alça ascendente e aqui a curva aqui para o túbulo contorneado distal. Aqui que eu quero que vocês saibam aqui. Nessa curva aqui estão as células da mácula densa. Aqui é um grupo de células da mácula densa que trabalha como sensores e estão juntas num complexo justaglomerular que inclui as células justaglomerular aqui. Esse mecanismo é importante para que a gente possa entender todo esse processo. De acordo com Guyton, são os mecanismos, um mecanismo importante para essa autorregulação é justamente essa retroalimentação justaglomerular. No que consiste? Quando há a entrada aqui do sangue e a filtração glomerular, se isso daqui aumenta, o sangue aumenta muito o fluxo dele, há uma baixa reabsorção de sódio, porque o fluxo está muito alto. Isso é detectado pelas células da mácula densa, que detectam que está muito alta essa filtração e precisa diminuir. Ela manda um sinal para que se envie substâncias como adenosina aqui para a arteríola aferente para que faça uma vasoconstrição, diminuindo assim o fluxo sanguíneo e diminuindo a filtração glomerular. Por outro lado, se houver uma baixa, se ela detectar uma baixa vazão aqui, que tem pouco sódio passando pelas células, por esse sensor, ela manda uma mensagem para as células justaglomerulares para diminuir a produção de renina. Isso daqui a gente vai ver mais um pouquinho aqui, causando uma. Mais para frente a gente fala melhor sobre essa renina aqui, causando uma vasodilatação na via eferente do glomérulo. Essa vasodilatação vai aumentar a vazão sanguínea aqui e diminuir a filtração glomerular, né? Outra situação, outro mecanismo que ocorre é o mecanismo miogênico. Isso tem em todo o organismo, esse mecanismo funciona, mas mais evidente é aqui no rim. O que que ocorre? Se a pressão arterial aumenta demais, causando um aumento do fluxo sanguíneo, aumento da filtração, isso causa uma distensão na artéria, na arteríola aferente. Com isso, ele ativa os canais voltaicos de cálcio. E isso abre canais de cálcio, dependente de voltagem. Entra cálcio, e esse cálcio faz a contração da musculatura da arteríola. Então faz o fechamento aqui, vamos colocar assim, da artéria eferente, diminuindo o fluxo de sangue e diminuindo a taxa de filtração, que evitando uma isquemia, né? Agora sim, o mecanismo da angiotensina, angiotensina 2, né? Aí sim, aqui, essas células justaglomerulares aqui, que produzem um hormônio chamado renina. A renina, ela é um hormônio que passa por um processo, faz parte do sistema renino-angiotensina-aldosterona. Essa renina vai para o rim
ela lá libera um hormônio angiotensinogênio que vai formar angiotensina 1 e uma enzima conversora vai converter essa angiotensina em angiotensina 2. A angiotensina 2, o que o Vinícius estava falando agora, é um hormônio que faz a vasoconstrição na arteríola eferente. Então, você faz a vasoconstrição em caso de baixa taxa de filtração, né? A tendência é que tenha que aumentar aquilo ali para que não dê uma hipoperfusão. Então, a angiotensina faz a vasoconstrição dessa arteríola eferente, mantendo mais sangue no glomérulo, né? Aumentando a taxa de perfusão, aumentando a força hidrostática ali, né? Sangue mais água, mais pressão hidrostática. Essa angiotensina, por outro lado, também, ela é alvo de muitos medicamentos. Por exemplo, os ARA2, né, que é o antagonista de receptor de angiotensina, que ele age no receptor, antagonizando a recepção, o receptor aqui, não deixando a angiotensina agir. E os ECA, né, os inibidores de enzima conversora de angiotensina 2, que inibe a formação da angiotensina 2, né? Então, esses medicamentos agem na pressão arterial, mas, por exemplo, num mau uso deles, como vamos colocar aí, numa situação em que o sistema simpático age com a angiotensina, a noroangiotensina, ou como falou o Vinícius, a norepinefrina, que é a mesma substância, norepinefrina e noradrenalina são os mesmos, e dá um aumento da frequência cardíaca, por exemplo, né? Tônus muscular aumenta, e isso aumenta a pressão arterial, faz uma vasoconstrição, e faz uma vasoconstrição na arteríola, e você está usando um inibidor de ECA, por exemplo. Então você não tem mais a formação da angiotensina, e a angiotensina não faz a vasoconstrição. Então você tem uma baixa entrada de sangue na arteríola aferente e você não tem também o mecanismo de vasoconstrição na artéria eferente para segurar o sangue dentro do glomérulo e melhorar essa taxa de filtração, né? Isso causa uma hipoperfusão também, podendo causar uma isquemia. Por outro lado, também tem outro mecanismo que Guyton fala que não é o protagonista, mas é um mecanismo de socorro, né? Vamos colocar assim, um mecanismo que age em situações de estresse. O Vinícius já falou um pouco disso, mas são as prostaglandinas, né? Em específico, prostaglandina I2 e a prostaglandina I2, também conhecida como prostaciclina. Esse mecanismo ocorre em situações de estresse, como, por exemplo, quando você tem uma hemorragia e a taxa de volume sanguíneo diminui, a volemia diminui e diminui também a taxa de filtração glomerular, né? O organismo causa uma vasoconstrição para que mantenha-se a pressão sistólica, mantenha-se a pressão sistêmica e diminui o fluxo de sangue dentro do glomérulo, né? Podendo causar uma isquemia. Aí sim, a prostaglandina que é produzida ali nas células endoteliais, nas células epiteliais e principalmente nas células intersticiais ali da medula, do rim. Ela causa uma vasodilatação nesse, na arteríola aferente, né? Melhorando o fluxo sanguíneo, pelo menos para manter o rim ativo, né? Não causar uma isquemia. Vem a situação falada antes dos anti-inflamatórios não esteroidais, né? Que inibe
a formação da prostaglandina pela via da COX. COX é uma enzima que vai formar a prostaglandina a partir de uma lesão, né? A partir da quebra do ácido, da oxigenação do ácido araquidônico. E quando você tem o uso de um anti-inflamatório não esteroideal, você inibe essa COX. Prostaglandina é uma substância quimiotáxica que ela participa na dor e na inflamação, né? Então a intenção do anti-inflamatório é você inibir essa condição de dor e inflamação, né? Só que a prostaglandina tem esse efeito no rim, então você inibindo ela, você para uma pessoa que tem uma insuficiência renal, por exemplo, você usando um medicamento desse, você acaba inibindo essa ação de socorro aí das prostaglandinas na veia, na arteríola aferente, né? Então você pode causar um problema maior na insuficiência renal. Por outro lado, também tem algumas doenças, algumas enfermidades e algum mal alimentação, mal alimentação também que pode causar isso, como, por exemplo, um excesso de consumo de proteína, carne vermelha. Proteína vai ser quebrada, vai ser crivada em aminoácidos e esses aminoácidos vão para o sangue, né? Ele passa pela filtração glomerular e ali no túbulo contorcido proximal, onde tem uma maior absorção de sódio, esses aminoácidos podem trabalhar como um cotransportador e reabsorver mais sódio, dando a falsa impressão aqui para as células do sensor aqui da mácula densa, que isso tá tendo uma baixa perfusão, passando pouco sódio ali para causar uma vasoconstrição. Então, ocorre aqui que é uma falsa informação causada por um excesso de aminoácido, né? Da mesma forma, ocorre com os diabéticos, né? Diabetes mellitus, onde tem um excesso de glucosa, e essa glucosa, da mesma forma que é reabsorvida aqui no túbulo contorcido proximal, ela é reabsorvida e puxa mais sódio também, causando esse mesmo problema aqui, né? Então, isso ocorre. Pode passar, por favor, Andres, pode passar lá para. Pode mais um pouco. A taxa aqui, a gente estava falando do Nefo, né? Aqui eu acho que a maioria dos grupos já falaram que a taxa de filtração de 180 litros, né, por minuto, 180 litros por dia, desculpa, de urina, que forma, que dá mais ou menos 1,5 litro de urina diário, né? E aqui, mais uma vez, ele fala que sem a taxa de autorregulação, aí você esgotaria o plasma em minutos, né? Aumentaria demais isso daí e se esgotaria em minuto. Então, essa é a importância da autorregulação. Tentei sintetizar o máximo aqui para que entendessem. Tomara que tenha ficado bom. Se faltou algum detalhe aqui, por favor, professor, me fale. Está muy bien, Sim, está muy acho que seria isso. bien. Ahí terminó. Entonces, Sim, sim. ok, faltó la capa de gracias, obrigado ahí. Al final. Bueno, a ver.
Están todos los participantes todavía acá, expositores. Le veo a Rebeca, está Vinicius, me falta, ¿dónde está? Lucas y Andresa. ¿Dónde está Andresa y Lucas? ¿Dónde están? Acá. Eso, Tá, professor. perfecto. Bueno, déjenme un ratito compartir acá mi libro. ¿Me confirma si pueden ver, por favor? ¿Si pueden ver el libro? Sí. Sí. A ver. Bueno, listo. Un ratito más. Ahí estoy viendo. Excelente. Bueno, a ver. Este es uno de los capítulos, entonces, como les decía ya el día de ayer, fundamentales para entender todo lo que es la parte del funcionamiento de los riñones y lo que hace. Y así también porque justamente ustedes van a ver a futuro lo que es patologías del riñón, en fisiopato, patología médica, medicina interna, y bueno, van a hablar de lo que es la insuficiencia renal, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, entonces que un riñón que no hace bien su trabajo. Y bueno, y cómo se ajusta el riñón también ante situaciones, variación de la presión arterial y muchas otras cuestiones. Entonces, entender todo este capítulo es básico, ¿está? Es la piedra angular para la nefrología, ¿sí? Bueno, entonces, justamente acá citaba ya Andresa cuando presentaba los componentes de la membrana de filtración, ¿ok? Donde citaba justamente tres estructuras muy importantes, que son el endotelio del capilar de tipo fenestrado, porque una pregunta va a ser, ¿qué tipo de capilar hay aquí en el glomérulo? ¿Está? Porque el glomérulo en realidad es un nicho capilar. ¿Qué tipo de capilar hay? Tipo fenestrado, ¿ok? Y bueno, entonces el endotelio de ese capilar, el tejido epitelial, su membrana de base, ¿sí? Y una célula que le rodea a ese capilar, que es el podocito, ellos constituyen entonces la membrana de filtración, ¿ok? Entonces, fíjense que es un capilar fenestrado, es permeable comparado con un continuo, ¿sí? Es un capilar bien permeable porque tiene esos buracos, esas fenestraciones, pero hay cosas que no se tienen que escapar, ¿sí? Porque el riñón va a filtrar acá la sangre, ¿está? Pero no las células, no va a filtrar glóbulos rojos, glóbulos blancos, eso no filtra, ¿ok? Las plaquetas tampoco, tampoco. Lo que va a filtrar entonces es plasma, lo que filtra es plasma. Ahora, del plasma hay otra vez componentes que no se filtran, como por ejemplo las proteínas, la albúmina, ¿sí? Entre eso. Cito la albúmina porque la albúmina es la más importante, pero las proteínas en general. Entonces, ¿por qué no se filtran las proteínas? Porque son grandes, grandes para estas fenestraciones, para esos buracos. Y otro porque mencionaba ya Andresa, porque las proteínas tienen carga negativa. ¿Y qué tiene, que ver a carga negativa? ¿Qué tiene que ver la carga negativa? Y bueno, sucede que la membrana basal que está acá ejerce carga negativa también. Y negativo con negativo repele. Entonces, por eso no se filtra. Entonces, yo le puedo preguntar cuáles son los componentes de la membrana de filtración glomerular. Y estos tres es lo que tienen que citar: el endotelio, su membrana de base y el podocito. ¿Ok? Bueno, entonces, acá para las moléculas ser filtradas es importante, uno, el tamaño, otro, la carga y otro, la diferencia de concentración también que existe. ¿Sí? Bueno, entonces justamente hay tablas así como esta que muestran las sustancias que son filtradas, o sea, las sustancias que pasan por el capilar glomerular y bueno, y la capacidad de filtración para ello. Y fíjense, entonces la albúmina, que es principal proteína del plasma, la capacidad para poder filtrarlo es 0,005, entonces nada más, o sea, sería 0,005%, nada prácticamente, no se filtran, ¿ok? Porque son de alto peso molecular, ¿sí? Bueno, así también
es importante mencionar este apartado, determinante de la filtración glomerular, que fue uno de los temas donde nos trabamos el día de ayer. Y bueno, y les dije que es lo que tenemos que saber, ¿está? Entonces, fíjense que para hablar de la tasa de filtración glomerular, la tasa de filtración glomerular o velocidad de filtración glomerular, es lo mismo. Tasa de filtración glomerular o velocidad de filtración glomerular es lo mismo. Entonces, ¿cómo se obtiene? Y se obtiene mediante esta ecuación. Tenemos entonces mediante el coeficiente de filtración veces la resultante de la fuerza de Starling, ¿ok? De la fuerza de Starling. Bueno, el coeficiente, como hace rato mencionaba ya la compañera Rebeca también, el coeficiente de filtración depende de la superficie del capilar y depende de la permeabilidad, ¿ok? Entonces, no va a ser el mismo valor para todos los capilares que hay en el cuerpo, claro que no, porque si es un capilar continuo, este capilar continuo va a tener una permeabilidad menor, ¿ok? Por ejemplo, en el tejido subcutáneo, el capilar continuo que hay ahí tiene un coeficiente de filtración de 6,67, pero acá en el riñón, que es un capilar fenestrado, el coeficiente de filtración ya tiene un valor de 12,5, ¿ok? Acá, solamente para mostrarles dónde está eso en el libro, ¿sí? Acá, el coeficiente de filtración, no sé si se puede ver, estoy marcando, pero no sé si pueden ver. ¿Se puede ver? Entonces, el coeficiente de filtración normal para el capilar fenestrado glomerular es de 12,5, o sea, es mayor comparado con un capilar continuo del tejido subcutáneo. ¿Por qué? Porque tiene mayor permeabilidad, un capilar fenestrado, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿qué ocurre? Eso se aplica entonces acá en nuestra ocasión, 12,5, ¿sí? Por otra parte, tenemos la resultante de la fuerza de Starling. Bueno, entonces, si nos vamos en esta imagen, fíjense, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la presión hidrostática, que es dada por el agua que está en el plasma, ¿sí? ¿Y por qué esta presión es tan alta? Porque si yo comparo con un capilar del tejido subcutáneo que estudiamos en microcirculación, allá era solamente 17,3. Y si comparo en el pulmón, capilar pulmonar era solamente 7. Pero acá es 60, ¿no? O sea, qué grande esta presión. ¿Por qué? Y porque acá la sangre se retiene, acá la sangre se acumula. ¿Por qué se acumula? Por algo que explicaba entonces ya el compañero Lucas. El compañero Lucas mencionaba que en la arteriola eferente es el punto donde existe mayor resistencia, ¿ok? Entonces, esta arteriola eferente tiene una gran resistencia que hace que la sangre se retenga acá en el capilar glomerular, ¿ok? Entonces, eso hace que la presión dentro de este capilar, la presión hidrostática, sea entonces mayor. Por eso vale 60. No hay en otro lugar del cuerpo donde el capilar tenga esa presión, solo pasa en el riñón, ¿ok? ¿Y con qué propósito? Para que el capilar glomerular cumpla la función de filtrar, ¿ok? ¿Qué hace el capilar glomerular? Filtra. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática es grande, ¿ok? ¿Y por qué? Y porque hay una arteriola eferente. ¿Y qué tiene que ver? Y bueno, son el punto donde la circulación renal hay mayor resistencia. Y eso lo podemos mostrar en esta tabla que también hace rato el compañero Lucas estaba mostrando. Va a avanzar, voy a avanzar para mostrarle, porque esto va a ser una pregunta de examen categóricamente. Entonces, fíjense, acá tenemos todo el trayecto vascular que hace rato, iba a decir Dayan, pero el compañero Rodrigo estaba citando. Desde que ingresa la arteria renal, se divide en las segmentarias. Después la segmentaria viene la interlobular, viene la arcuata, la arciforme. Después ya viene la arteriola aferente, viene el capilar glomerular y después viene la arteriola eferente. Y bueno, y después viene el capilar peritular y demás. Pero fíjense, quiero que miren la resistencia. ¿Dónde es el punto de mayor resistencia hay? Y donde mayor resistencia hay es en la arteriola eferente. Y va a ser una pregunta de examen. Yo le voy a preguntar, ¿en cuál trayecto vascular renal es el punto donde existe mayor resistencia vascular? Y la respuesta va a ser arteriola eferente. ¿Sí? Arteriola eferente. Y eso hace una cuestión muy importante en el riñón. Vamos a ver una imagen que explicaba o mostraba
la compañera Andresa en un inicio, ¿ok? Y después otro compañero también. Fíjense, el riñón es un órgano que tiene doble capilaridad, ¿sí? Un capilar es el capilar glomerular. El glomérulo es un capilar, ¿ok? ¿Qué tipo de capilar dijimos hace rato? A ver si alguien se recuerda. Fenestrada. El fenestrado. Muy bien. Y después está el capilar peritubular. El capilar peritubular ya es un capilar continuo. Pero bueno, yo les pregunto, ¿qué estructura separa uno del otro? ¿Qué estructura vascular separa la glomerular de la peritubular? ¿Quién separa? ¿Arteriolar? Arterial diferente. Arteria diferente. Eferente. Y bueno, entonces, eso es una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque como dijimos que hay una mayor resistencia acá, eso hace que la sangre se retenga aquí en el capilar glomerular. Entonces, eso hace que acá la presión hidrostática, la presión, sea alta. Y la presión en el capilar peritubular va a ser por consecuencia baja. Baixo. ¿Me están siguiendo? Entonces, a ver, ¿cuál va a ser la función del capilar glomerular? ¿Cuál es la función del capilar glomerular? De manera general, de forma general, filtrar. Filtra, porque la presión es alta, la presión hidrostática es alta. ¿Y cuál va a ser la función del capilar peritubular? ¿Cuál va a ser su función? Reabsorber. ¿Me están siguiendo? Reabsorber porque la presión es baja. Entonces, eso es muy importante. El riñón es un órgano de doble capilaridad. Cuenta con el capilar glomerular, que es de alta presión y que es para la filtración. Y cuenta con un capilar peritubular, que es de baja presión y que es para la reabsorción. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Ok? Bueno, porque no todo lo que se filtra se va a eliminar. Es lo que decía hace rato la compañera Andresa. No todo lo que se filtra se va a eliminar. Y bueno, volviendo otra vez acá y que insisto bastante con los números, ¿ok? Entonces, esto, fíjense, la presión hidrostática entonces vale 60, ¿verdad? Vale 60, ¿sí? Y entonces su tendencia física es empujar el líquido para afuera. Pero así también en el espacio de Bowman hay también líquido, claro, el líquido que hay acá, el agua que hay acá, entonces también va a ejercer una presión, pero en sentido contrario. Y esa es la presión hidrostática en el espacio de Bowman, que vale 18, ¿ok? Ahora, también está la presión coloidosmótica, entonces glomerular, que es la presión dada por las proteínas del plasma, que es la albúmina, y acá vale 32. Ah, más profesor, vos había dicho allá en microcirculación, tejido subcutáneo que valía 28, y en el pulmón también valía 28. Y bueno, ¿y por qué acá no vale 28? Bueno, en realidad está en el rango. El valor normal va entre 28 a 36, ¿ok? Pero acá ahora vale 32 porque la misma historia, porque acá se retiene la sangre. Acá se retiene sangre por la cuestión de la arteriola eferente. Entonces, eso hace que haya más proteínas también y eso hace que haya más presión coloidosmótica también y vale 32, ¿ok? En cualquier otro lugar, pulmón, tejido subcutáneo, donde ustedes quieran, vale 28, pero acá vale 32, ¿ok? Porque la sangre se retiene en ese capilar. Y bueno, ahora, ¿qué presión acá no hay? Que sí existe en el capilar pulmonar, que sí existe en el capilar del tejido subcutáneo, sistémico. ¿Qué presión acá entonces no es relevante? No es relevante la presión coloidosmótica en el espacio de Bowman. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acá no se filtran las proteínas. Acá en este espacio, normalmente, y en cuestiones saludables, esta presión vale cero. ¿Ok? La presión, si vamos a citar la presión coloidosmótica en el espacio de Bowman, va a valer cero. ¿Por qué cero? Porque acá donde voy a marcar un X no tiene proteínas, no es filtrada. ¿Ok? No tiene proteína, por eso vale cero. Entonces, por eso no la tenemos en cuenta, en la fórmula, ¿sí? Entonces, si yo voy a considerar la resultante de estas presiones, fíjense, la presión hidrostática vale 60, busca sacar líquido, ese es el sentido a favor. Después tenemos la presión hidrostática en el espacio de Bowman, que vale 18 y va negativo porque va en contra de la filtración. Y tenemos la presión coloidosmótica glomerular, que vale 32 y que también vamos a ponerle negativo porque va en sentido contrario a la filtración. Y bueno, y si yo multiplico, o sea, si yo hago la diferencia, perdón, si yo hago la diferencia, 60 menos 18 menos 32 me da 10. Y esa es la presión neta. Esa es la presión neta. Y bueno,
Y si yo tengo en cuenta la presión neta y lo multiplico, la presión neta, ¿cuánto dijimos que vale la presión neta? 10, ¿verdad? Y si yo multiplico por el coeficiente de filtración, que vale 12,5, ¿cuánto me da el resultado? 12,5 veces 10, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me va a dar? 12,5 veces 10, ¿cuánto me da? 125, 25. Sim. 100, Cinco. 25. 25. 125, ¿verdad? 125. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. 125. ¿Y 125 qué? 125 ml por minuto. ¿Y eso qué? Y esa es la tasa de filtración que ahí hace rato el compañero, entonces, Ricardo estaba citando. Esa es la tasa de filtración, pessoal. Ese es lo que filtra el riñón, entonces, normalmente del plasma. Filtra 125 ml por minuto. Por minuto. Si tú considerar un día entero, 24 horas, un día, ¿cuánto daría? Y daría aproximadamente 180 litros, que Andrés repitió desde el comienzo y que incluso en el final el compañero Ricardo otra vez lo volvió a mencionar. Entonces son Podría. 180 litros por día, ¿verdad? 180 litros por día. Y bueno, entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ese es un criterio que a va a tener en cuenta, vamos a tener en cuenta a la hora de hablar de insuficiencia renal. ¿Ok? Porque lo normal es que el riñón filtre 90 ml por minuto para cima, para arriba. ¿Me están siguiendo? 90 ml por minuto para arriba. Entonces, por debajo ya hay que sospechar de alguna lesión renal. Déjenme mostrarle una imagen solamente para ir encerrando esta parte. Voy a mostrarla acá. Tasa de filtración medular. No sé si están viendo mi pantalla o están viendo el libro nomás. Está mostrando el libro, profesor. Ah, ok, el libro. Bueno, déjenme que voy a mostrar acá. Voy a poner acá. No sé si pueden ver. Ahí pueden ver. Ahora. Sí. Sí, Bueno, fíjense. Lo normal entonces, como les dije, es cuánto. Lo normal es 90 para arriba. 125, ¿Ok? 90%. 90 para arriba. Por debajo de 90, ¿qué ya tendríamos? Por debajo de 90 ya estamos teniendo alguna enfermedad renal temprana. Pero por debajo de 60, por debajo de 60 ya hay una enfermedad renal. Hay una enfermedad renal entonces ya establecida y fíjense esto. Por debajo de 15, anote ahí, pregunta y prueba. Por debajo de 15 que yo tengo. Tengo una insuficiencia, un riñón que ya no hace bien su trabajo. ¿Se entiende? Entonces, una insuficiencia renal. Bueno, E y eso se puede, sí, desculpa, doutor, esse é um processo silencioso, né? exactamente, exactamente, así es. Está porque son más bien resultados de eventos, puede ser por una cuestión aguda, pero hay muchas patologías que son crónicas que conllevan a esto, ¿sí? Ahora, la cosa es lo siguiente, que nosotros podemos calcular eso, sí, se hace, en la práctica se hace, sí, se hace, ¿ok? Se hace. Para eso, vamos a ver después ¿no? El siguiente grupo va a explicar algunas cuestiones y que usamos, por ejemplo, la creatinina para tener en cuenta este valor, el clearance o el aclaramiento de la creatinina, ¿ok? Y eso me ayuda de una forma indirecta a tener este valor, ¿ok? Insuficiência. Bueno, entonces, ¿cuánto es la tasa de filtración glomerular normal? Outro processo. 125 ml por minuto, 180 litros por día, ¿ok? Por debajo de, o sea, lo normal es por arriba de cuánto? Por arriba de 90. 90. 90, ¿sí? Y cuando hablamos de insuficiencia renal, cuando es por debajo de 15. 15. 15%. ¿Me están siguiendo? Bueno, entonces, esas son cuestiones que son muy importantes a tener en cuenta, ¿sí? A ver, ratito, quiero mostrar algo. Guárdame, ya estamos terminando acá. Mm, muy bien. A ver, ¿siguen viendo el libro? Doutor,
Essa é a apresentação está desatualizada. Essa que o senhor está Está abrindo. desactualizada, ¿verdad? Sim. Ujú. É, Esse daí não tem, não. A gente não usou essa daí, não. sí, 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 fica tranquilo. Tá? Hum, ok. Bueno, a ver, si ustedes hacen el cálculo con los valores que están acá, no entra dentro de los padrones que nosotros estamos estudiando y estamos citando, ¿me entienden? Entonces, por eso es que yo le resaltaba una y otra vez, díganme de dónde sacaron esos valores, porque esos valores no son lo que se menciona en nuestra literatura ni en ningún otro libro de fisiología. Por eso decía, quiero que me digan en dónde, ¿está? Entonces, es lo que yo quería que me defiendan, ¿está? Si me hubiesen dicho, ¿saben qué, profesor? Yo esos valores encontré en el libro de Hussain o libro de Linda Costanzo, entonces yo, ok, perfecto, ¿sabes qué? Pero bueno, esos valores realmente iba a explicar. Pero cuando me dice que es de un resumen, ¿está? Y bueno, cuando es de un resumen, entonces no hay un fundamento para defender lo que sabemos, ¿me entienden? Y entonces no encajarían en los valores que nosotros tenemos que manejar. Porque si yo le pregunto, ¿cuánto es la tasa de filtración glomerular normal? Yo le pregunto, y usted me van a responder lo que está en el libro de Guyton, 125 ml por minuto, ¿ok? Porque viene en base a esos cálculos que acabamos de mencionar, ¿sí? Bueno, entonces, ahí nada más insisto, los valores son relevantes en nuestra práctica, ¿está? Y en nuestro conocimiento, ¿sí? Entonces, es importante manejar, claro, el concepto fisiológico, es importante entender y comprender los valores, ¿está? Y las unidades de medida, siempre, ¿vale? Bueno, más que eso, esta tabla hace rato la compañera Rebeca lo explicaba y muy bien también. Este sí o sí lo tienen que repasar, ¿está? Entonces, cuestiones que alteran o disminuyen la filtración glomerular, ¿sí? Bueno, más que eso, ya solamente agradecerle por el compromiso, por estar aquí otra vez de vuelta, por ser valientes, está levantar la cabeza. No va a ser el primer tropiezo, tendrán muchos otros tropiezos, pero no se echan fácil. Solo eso. Mm. ¿Está bien? Bueno, entonces parabenizar al grupo. ¿Está bien? Tanji, parabéns. Gracias, profe. Excelente. Graças, doutor. Ahora sí, pueden Gracias. descansar en paz. Amén. Graças. Bueno, a ver. ¿Dónde está? Un ratito, pausar aquí, detener grabación.